A Igreja Nossa Senhora da Paz, em Curitiba, estava lotada com 300 convidados esperando o início da cerimônia de casamento. Felipe Andrade, 32 anos, empresário do setor de logística, estava no altar ajeitando nervosamente a gravata quando ouviu comoção vindo da entrada. Sua noiva, Amanda Silva, 28 anos, estava parada na entrada da igreja em seu vestido de noiva, pálida como fantasma. E na frente dela, bloqueando a passagem, estava Patrícia Andrade, madrasta de Felipe. Ela segurava um envelope grande, e sua voz ecoava pela igreja inteira. "Essa mulher é impostora, ela não é quem diz ser, tenho provas." Felipe congelou. Amanda ficou paralisada, e 300 convidados prenderam a respiração. Patrícia caminhou até o altar com passos firmes, envelope na mão como arma. Ela diz que é Amanda Silva, que cresceu em orfanato, que nunca conheceu os pais, mas está mentindo. Eu investiguei, contratei investigador particular e descobri a verdade. Amanda estava tremendo, lágrimas começando a cair. E quando Patrícia abriu o envelope e revelou o que estava dentro, documentos, fotos, resultados de teste de DNA preliminar, a verdade que saiu não foi o que ninguém esperava. Não foi exposição de golpista ou caçadora de fortuna. Foi algo muito mais chocante, muito mais impossível. E quando Amanda finalmente falou, quando confirmou o que os documentos diziam, Felipe percebeu que estava prestes a casar com alguém que não deveria nem existir. Antes de continuar com essa história emocionante, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias especiais como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. 6 meses antes daquele momento devastador no altar, Felipe Andrade estava tendo um dos piores dias de sua vida. Tinha acabado de perder contrato importante. Estava brigado com a madrasta sobre gestão da empresa familiar e precisava desesperadamente de bebida forte e boa companhia. Foi para bar discreto no bairro Batel. Não queria ser reconhecido, não queria conversa de negócios, só queria esquecer. E foi lá que viu Amanda. Ela estava sentada sozinha no canto do bar, mexendo distraidamente em copo de vinho, olhando pela janela com expressão que Felipe reconheceu imediatamente. Solidão. Não a solidão temporária de estar sozinho em bar, mas solidão profunda, do tipo que carrega na alma. Felipe não costumava abordar mulheres em bares, mas havia algo nela, algo que o puxou. "Posso?" perguntou ele, apontando para a cadeira vazia. Amanda olhou para cima. Olhos castanhos, cabelo escuro preso em rabo de cavalo simples, sem maquiagem elaborada. Bonita, de forma natural. "Está livre", disse ela com voz suave. Eles começaram a conversar. Não conversa de paquera típica, mas conversa real. Sobre frustrações, sobre solidão, sobre sensação de estar perdido, mesmo tendo tudo. "Trabalho na mesma empresa há 6 anos", disse Amanda. "Mesma mesa, mesmo trabalho. Acordo todo dia e me pergunto se é isso. Se é tudo que a vida é." "Eu herdei a empresa do meu pai", respondeu Felipe. "Todos acham que é sorte, privilégio, mas é prisão. Não escolhi isso, foi escolhido para mim. Você quer fazer outra coisa? Nem sei mais o que quero, e você?" Amanda sorriu tristemente. "Quero família. É tudo que sempre quis. Mas é difícil construir família quando você nunca teve uma." "Como assim?" "Cresci em orfanato. Nunca conheci meus pais. Fui de família adotiva para família adotiva. Nenhuma me quis de verdade. Aos 18 envelheci fora do sistema. E desde então, estou sozinha." A vulnerabilidade crua daquela confissão atingiu Felipe, porque ele tinha família, madrasta, meio-irmãos, tios, mas nunca se sentiu parte de nada. Sua mãe tinha morrido quando ele tinha 10 anos. Pai se casou de novo 2 anos depois com Patrícia, e desde então, Felipe sempre foi estranho em própria família. "Família não é só sobre sangue", disse ele. "Às vezes nem sobre sangue. Tenho família e me sinto tão sozinho quanto você. Então somos 2 solitários em bar tentando encontrar sentido?" "Parece que sim." Riram, e aquele riso quebrou algo. Abriu porta. Eles conversaram até bar fechar. Depois caminharam pelas ruas de Curitiba, ainda conversando. Sobre tudo, sobre nada, sobre sonhos e medos e coisas que nunca contaram para ninguém. Quando finalmente se separaram,
às 3 da manhã, Felipe sabia. Sabia que tinha conhecido alguém especial, alguém que entendia. Começaram a namorar, e foi diferente de qualquer relacionamento que Felipe tinha tido. Amanda não se impressionava com dinheiro. Trabalhava como analista de dados em empresa pequena, ganhava salário modesto e recusava quando Felipe oferecia presentes caros. Não preciso de coisas, dizia ela. Preciso de presença, de alguém que realmente me veja. E Felipe via mulher forte que tinha sobrevivido infância difícil, que tinha se criado sozinha, que tinha construído vida do nada sem família, sem rede de apoio, sem nada além de própria determinação. 3 meses depois de começarem a namorar, Felipe levou Amanda para conhecer sua família. Era jantar no domingo na mansão onde cresceu, agora propriedade de Patrícia, já que pai tinha falecido há 5 anos. Patrícia Andrade tinha 58 anos. Era elegante de forma calculada e tinha olhar que parecia sempre avaliar valor monetário de tudo e todos. "Então você é Amanda", disse Patrícia quando se conheceram. Não foi pergunta. Foi declaração com tom de desaprovação mal disfarçada. "Sou. Prazer conhecer a senhora, dona Patrícia. Felipe me contou sobre você. Disse que cresceu em orfanato, que trabalha como... O que era mesmo? Analista de dados. Ah, sim. E ganha quanto? Se não for muito pessoal perguntar." "Mãe", interrompeu Felipe constrangido. "Isso não é apropriado. É pergunta válida. Se meu enteado vai se envolver seriamente com alguém, tenho o direito de saber sobre a pessoa." Amanda, para crédito dela, não se intimidou. "Ganho 56 mil por ano. Não é muito, mas é honesto. E suficiente para as minhas necessidades." "E não tem família?" "Ninguém?" "Não, senhora, sou sozinha no mundo." Que conveniente. O tom de Patrícia era venenoso. Felipe ia protestar, mas Amanda colocou mão em seu braço, silenciosamente pedindo que não escalasse. O jantar foi tenso. Os meio-irmãos de Felipe, Lucas e Marina, filhos de Patrícia de casamento anterior, foram educados, mas distantes, claramente seguindo o exemplo da mãe. No carro, voltando, Amanda estava quieta. "Sinto muito", disse Felipe. "Minha madrasta é... difícil. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de ninguém que não seja útil para ela. Não leva para o pessoal. Mas levo. Porque vi jeito que ela olhou para mim, como se eu fosse... ameaça. Ou pior, como se eu fosse golpista tentando dar golpe em você. Você não é golpista, eu sei, mas ela não sabe. E não vai saber, porque já decidiu quem eu sou." Felipe segurou a mão dela. "Não importa o que ela pensa. Importa o que eu penso, e sei quem você é." Mas nos meses seguintes, Patrícia fez questão de tornar vida difícil. Ligava constantemente para Felipe questionando Amanda. Fazia comentários sobre como era suspeito que mulher sem família aparecesse na vida dele. Insinuava que Amanda estava atrás de herança. "Você precisa fazer teste pré-nupcial", disse Patrícia durante almoço de negócios, que era claramente armadilha. "Acordo pré-nupcial robusto, para proteger patrimônio da família. Não vou fazer isso." "Felipe, seja sensato. Você mal conhece essa mulher. Ela não tem passado verificável. Ninguém pode atestar por ela. É risco enorme. É a mulher que amo. Não é risco. Amor acaba. Divórcios acontecem. E quando acontecer, ela vai sair com metade de tudo que seu pai construiu. Se Amanda quisesse meu dinheiro, já teria pedido algo. Em 6 meses de relacionamento, ela não aceitou nem presente caro. Não mudou emprego mesmo eu oferecendo. Não se mudou para apartamento melhor mesmo eu sugerindo. Ela não quer nada além de mim." Patrícia olhou para ele com pena. "Você é ingênuo, exatamente como seu pai era. E olha no que deu. O que isso significa?" "Nada." "Esqueça. Mas estou te avisando, Felipe. Essa mulher não é o que parece. Tenho instinto para essas coisas." Felipe ignorou, porque acreditava em Amanda. Acreditava no que eles tinham. 5 meses após começarem a namorar, Felipe pediu Amanda em casamento. Não foi elaborado. Foi em apartamento dela, depois de jantar simples que ela cozinhou. Felipe se ajoelhou na sala pequena e fez pergunta. "Casa comigo, por favor. Sei que é rápido. Sei que sua madrasta vai surtar. Mas não me importo. Quero passar resto da vida com você." Amanda estava chorando. "Felipe, você tem certeza? Sua família nunca vai me aceitar.
especialmente Patrícia. Ela me odeia. Não estou casando com minha família. Estou casando com você. Você é minha família agora. Mas e se ela tiver razão? E se eu for ameaça de alguma forma? E se... Amanda, para. Você não é ameaça. É a melhor coisa que já me aconteceu. Casa comigo. Amanda disse sim, e foram os mais felizes que tinham sido. Mas felicidade durou pouco. Quando Felipe anunciou o noivado para Patrícia, a reação foi explosiva. Você está louco. Vai casar com completa desconhecida. Não é desconhecida. Namoro ela há meses. Meses? Isso não é nada. Você não sabe nada sobre o passado dela, sobre família dela, sobre nada. Sei tudo o que preciso saber. Não sabe. E vou provar. Felipe não entendeu o que ela quis dizer, mas descobriu 3 semanas depois. Estava no escritório quando Patrícia apareceu sem avisar. Ela tinha a expressão triunfante que Felipe imediatamente não gostou. Contratei investigador particular, disse ela sem preâmbulo, para investigar sua preciosa noiva. Felipe sentiu raiva imediata. Você fez o quê? Fiz o que você deveria ter feito. Verifiquei passado dela. E sabe o que encontrei? Nada. Absolutamente nada. Não há registros dela antes dos 18 anos. Nenhum registro de nascimento acessível. Nenhuma documentação de qual orfanato ela esteve. Nada. Isso é normal para crianças do sistema. Não é. Há registros. Sempre há registros. A menos que alguém esteja escondendo algo. A menos que Amanda Silva não seja nem nome verdadeiro. Você está sendo paranoica. Estou sendo cuidadosa. E não vou parar. Vou descobrir quem ela realmente é. E quando descobrir, você vai me agradecer por ter salvado você de erro gigantesco. Felipe estava furioso. Mas também, pela primeira vez, pequena semente de dúvida foi plantada. Porque Patrícia tinha razão sobre uma coisa. Não havia muitos registros de Amanda. Ela sempre dizia que cresceu no sistema, mas nunca tinha detalhes. Nunca falava sobre orfanato específico. Nunca mencionava assistentes sociais ou famílias adotivas por nome. Ele confrontou Amanda naquela noite. Preciso te perguntar algo, e preciso de honestidade total. Amanda ficou imediatamente tensa. O quê? Minha madrasta contratou investigador. Disse que não consegue encontrar registros seus. De antes dos 18 anos, é verdade? Amanda ficou pálida. É complicado. Complica, então. Explica para mim. Felipe... Meu passado é doloroso. Não gosto de falar sobre isso, mas precisa falar, porque Patrícia está dizendo que você está escondendo algo, que pode nem ser quem diz ser. Eu sou Amanda Silva, isso é verdade, mas é seu nome de nascimento ou nome que escolheu? Amanda hesitou, e nessa hesitação, Felipe sentiu pânico crescer. Amanda, preciso de verdade. Agora, lágrimas começaram a cair dos olhos dela. Não é meu nome de nascimento. Mudei legalmente quando fiz 18, porque queria novo começo, queria esquecer tudo o que tinha acontecido antes. E seu nome de nascimento era... Não posso dizer. Por favor, não me peça isso. Por quê? O que há de tão terrível no seu passado que não pode me contar? Amanda estava soluçando agora. Porque se eu contar, você vai me olhar diferente. Vai me ver como vítima, ou pior. E não aguento isso. Prefiro que você me deixe do que ter você olhando para mim com pena. Felipe estava dividido. Queria respeitar a privacidade dela, mas também queria verdade. Precisava de verdade. Amanda, estamos prestes a casar. Não pode haver segredos entre nós. Não é segredo, é proteção. Estou te protegendo de carregar peso que não é seu. Deixa eu decidir o que posso carregar. Amanda limpou lágrimas, respirou fundo e contou. Meu nome de nascimento era Ana Beatriz Santos. Cresci em Foz do Iguaçu. Minha mãe era viciada em drogas, meu pai. Não sei quem era. Ela tinha muitos namorados. Quando eu tinha 5 anos, a assistência social me tirou dela. Fui para orfanato. Fui adotada 2 vezes. Primeira família me devolveu depois de 6 meses. Segunda, me manteve por 2 anos, mas eram abusivos. Fugi quando tinha 10. Voltei para o sistema. Fiquei pulando de lar temporário em lar temporário até os 18. Ela pausou, lutando para continuar. Quando fiz 18, saí do sistema. Mudei de nome legalmente, mudei para Curitiba. Comecei vida nova.
Amanda Silva foi quem escolhi ser. Não vítima Ana Beatriz, mas sobrevivente Amanda. Felipe puxou ela para abraço. Isso não muda nada. Não muda como sinto por você, mas muda como você me vê. Agora sabe que venho de lugar terrível, que sou danificada. Você não é danificada. Você é forte. Mais forte que qualquer pessoa que conheço. Mas mesmo enquanto dizia isso, Felipe podia sentir algo mudar. Não seu amor por ela, mas sua percepção. Agora, quando olhava para Amanda, via camadas de trauma que não tinha visto antes. E isso o assustava. Não porque mudava como se sentia, mas porque percebia quão pouco realmente sabia sobre mulher que ia casar. Nas semanas seguintes, enquanto planejavam o casamento, Patrícia continuou a investigação. Ela estava obcecada, determinada a encontrar algo que provasse que Amanda era impostora, golpista, qualquer coisa. E então, uma semana antes do casamento, Patrícia ligou para Felipe. Sua voz estava estranha, não triunfante como esperava, mas chocada, quase assustada. Preciso te ver, agora. É sobre Amanda. E é impossível, mas tenho provas. Que tipo de provas? Não posso dizer por telefone. Vem aqui, sozinho, sem ela. Felipe foi, com má sensação no estômago. Encontrou Patrícia em escritório dela, cercada de documentos. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. O que descobriu? Perguntou ele. Patrícia entregou pasta para ele. Conseguia acesso a registros selados. Registros de quando ela era criança. Ana Beatriz Santos. É verdade, ela cresceu no sistema, como disse. Então não é impostora, estava dizendo verdade. Espera. Não terminei. Consegui também fazer teste de DNA. Peguei fio de cabelo dela quando esteve aqui para jantar. Comparei com um banco de dados de pessoas desaparecidas. E Felipe, encontrei correspondência. Felipe sentiu o coração disparar. Correspondência com quem? Patrícia olhou diretamente nos olhos dele. Com sua família. Com o sangue dos Andrade. O mundo parou de girar. O quê? Amanda Ana Beatriz é geneticamente relacionada à família Andrade. Ela não é golpista aleatória. Ela é parte da família. De alguma forma. Felipe caiu na cadeira. Isso não faz sentido. Como? Não sei ainda. Mas DNA não mente. Ela carrega genes Andrade. E vou descobrir exatamente como. Vou fazer teste completo. Comparar com seu DNA, com meus filhos. Vou descobrir a conexão exata. Ela sabe disso? Não sei. Mas vou descobrir. E Felipe? Não pode casar com ela até sabermos, porque se for, Patrícia não precisou terminar. Felipe entendeu o que ela estava insinuando. Se Amanda fosse parente de alguma forma, prima, ou pior. Não pode dizer nada ainda, disse Patrícia. Não até termos certeza. Teste completo leva 1 semana. Chega exatamente no dia do casamento. Está sugerindo que eu case sem saber? Estou sugerindo que espere. Que não faça nada drástico baseado em informação parcial. Porque se estou errada, se for erro de laboratório, você vai ter destruído o relacionamento por nada. Felipe estava em pânico, mas concordou. Ia esperar. Ia casar conforme planejado e rezar para que teste mostrasse que era erro, que Amanda não era parente, que tudo era coincidência impossível, mas no fundo sabia. Sabia que algo estava prestes a explodir, algo que mudaria tudo. A semana seguinte foi tortura. Felipe tentou agir normal, mas Amanda percebeu. Você está estranho, disse ela 2 dias antes do casamento. O que aconteceu? Nada. Só nervoso com o casamento. É mais que isso. Sua madrasta te contou algo? Por que pergunta? Porque ela está agindo estranha também. Fica me olhando de forma estranha. Como se soubesse algo. Felipe quase contou. Quase revelou tudo. Mas prometeu para Patrícia que esperaria. Então mentiu. Não é nada. Apenas estresse pré-casamento. Amanda não pareceu convencida. Mas deixou passar. O dia do casamento chegou. Felipe estava no altar, ansioso não por nervosismo normal, mas por terror sobre o que estava prestes a acontecer. Os resultados do teste de DNA tinham chegado naquela manhã. Patrícia tinha lido e tinha ligado para ele. Vou revelar na igreja, disse ela, na frente de todos, porque precisa ser público, precisa ser impossível de negar ou esconder. O que o teste mostrou?
Você vai descobrir junto com todos. Mas, Felipe, prepare-se, porque é pior do que imaginei. Muito pior. E agora Amanda estava entrando na igreja, e Patrícia estava bloqueando passagem, e tudo estava prestes a explodir. Mas antes de continuar e descobrir a verdade impossível sobre Amanda, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. O que você acha que o DNA vai revelar? Amanda é parente de Felipe? Ou é algo ainda mais chocante? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história. Patrícia estava no meio da igreja, envelope nas mãos, 300 pares de olhos fixos nela. Amanda estava paralisada na entrada, vestido de noiva tremendo enquanto ela tremia. Felipe no altar, dividido entre correr para proteger noiva ou descobrir a verdade que estava prestes a destruir tudo. Patrícia, para com isso, disse Felipe, a voz ecoando pela igreja. O que quer que tenha descoberto não é hora nem lugar. É exatamente a hora e o lugar, gritou Patrícia, porque você ia cometer erro irreversível. Ia casar com essa mulher sem saber a verdade. A verdade sobre quem ela realmente é. Ela abriu o envelope e tirou documentos. Caminhou até o altar, forçando Felipe a olhar. DNA não mente, Felipe. Fiz teste completo. Comparei material genético dela com o nosso. E descobri correspondência. 50% de correspondência genética. Felipe sentiu sangue congelar. 50% significa que ela é sua irmã, gritou Patrícia. Meia-irmã, tecnicamente. Mesma mãe ou mesmo pai. Não pode casar com ela. É incesto. O murmúrio chocado percorreu a igreja como onda. Amanda soltou um grito de horror. Felipe sentiu os joelhos fraquearem. Não, disse ele. Não, isso não é possível. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Nunca teve outra filha. Sua mãe não, se interrompeu Patrícia. Seu pai, Roberto Andrade, ele teve caso. Teve filha fora do casamento, e essa filha é ela. Patrícia apontou para Amanda com um dedo acusador. Amanda estava chorando, mas balançou cabeça violentamente. Não, isso não pode estar certo. Eu não sei quem meu pai era, mas não pode ser. Não pode. DNA não mente, repetiu Patrícia triunfante. Roberto Andrade era, pai de vocês dois. O que significa que vocês são irmãos. Meio-irmãos. E esse casamento é abominação. Felipe olhou para Amanda. Viu terror nos olhos dela. Terror que espelhava o dele. Porque se fosse verdade, se realmente fossem irmãos. Mostre o teste, disse Felipe, voz tremendo. Mostre os resultados completos. Patrícia entregou os papéis. Felipe leu. E lá estava, preto no branco. Correspondência de 50%. Entre DNA de Amanda e DNA de arquivo. Amostra de Roberto Andrade, que tinha sido coletada anos atrás para exame médico de rotina. Mas havia mais. Felipe continuou lendo, e viu algo que Patrícia não tinha mencionado. Espera, disse ele. Espera. Isso aqui. Mostra a correspondência mitocondrial. DNA mitocondrial é transmitido pela linha materna. Se Amanda tivesse mesmo pai que eu, não teríamos correspondência mitocondrial. A menos que... Ele olhou para Patrícia e viu algo no rosto dela. Algo que não era triunfo, era medo. A menos que não seja meu pai que compartilhamos, disse Felipe lentamente, peças se encaixando. Mas minha mãe. Amanda é filha da minha mãe, não do meu pai. Patrícia ficou pálida. Isso não. Os testes devem estar errados. Os testes estão certos, disse voz nova. Voz vinda dos fundos da igreja. Todos se viraram. Uma mulher idosa estava de pé. Tinha 70 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos que eram exatamente iguais aos de Amanda. E aos de Felipe. Quem é você? Perguntou Patrícia. A mulher caminhou pelo corredor com passos lentos, mas firmes. Meu nome é Mariana Santos. Fui enfermeira na maternidade Santa Casa em Foz do Iguaçu. E há 28 anos ajudei a esconder segredo terrível. Amanda arregalou os olhos. Você... Eu conheço você. Você era uma das assistentes no orfanato, a única que foi gentil comigo. Mariana assentiu, lágrimas nos olhos. Fui, porque sabia quem você era, sabia desde o dia que nasceu,
E passei todos esses anos tentando te proteger. Felipe estava confuso. Proteger de quê? O que está acontecendo? Mariana respirou fundo. 28 anos atrás, mulher grávida chegou na minha maternidade. Estava em trabalho de parto prematuro. Ela estava morrendo. Câncer em estágio terminal que tinha escondido da família. Sabia que não sobreviveria ao parto. Felipe sentiu o mundo começar a girar. Minha mãe. Você está falando da minha mãe. Mas ela morreu quando eu tinha 10 anos. Ela não morreu quando você tinha 10 anos, disse Mariana suavemente. Ela disse para você que estava doente, mas escondeu a verdade. A verdade era que estava grávida. De você, Felipe. Mas gravidez era gemelar. Silêncio absoluto na igreja. Gemelar, sussurrou Felipe. Você está dizendo que sou gêmeo? Não exatamente. Dizigóticos, gêmeos fraternos. Você e Amanda nasceram juntos, mas sua mãe, Helena, estava morrendo e fez escolha impossível. Amanda estava chorando silenciosamente, mão sobre boca. Que escolha? Perguntou Felipe, embora já soubesse. Já podia sentir a verdade. Helena pediu para eu esconder um dos bebês, para dar um para a adoção, porque Roberto, seu pai, estava tendo casos, estava distante, e ela sabia. Sabia que se morresse, se deixasse 2 bebês para ele cuidar sozinho com a ajuda de babás. Um seria negligenciado, ou ambos seriam. Mariana limpou lágrimas. Então fez escolha de mãe. Guardou um filho, você, Felipe, para que tivesse tudo. Nome, herança, família. E deu outro, Amanda, para sistema, esperando que encontrasse família amorosa que não pudesse ter filhos. Mas não encontrei, disse Amanda, voz quebrada. Fui devolvida, abusada, abandonada. Eu sei, e me assombra todos os dias. Tentei te acompanhar, mas sistema não deixava. Apenas conseguia vê-la ocasionalmente. E quando cresceu e saiu do sistema, perdi contato. Até que apareci na vida de Felipe, completou Amanda. E você descobriu. Como? Vi foto de vocês dois nos jornais sociais, noivado anunciado, e reconheci. A semelhança entre vocês, não óbvia, mas lá. Mesma forma dos olhos, mesmo formato de rosto. E sabia que tinham se encontrado. Contra todas as probabilidades, os gêmeos separados tinham se reencontrado. Felipe estava tentando processar. Era demais. Impossível demais. Então nós, Amanda e eu, somos irmãos? Gêmeos, corrigiu Mariana, separados ao nascer, por escolha desesperada de mãe que queria proteger vocês dois, mas de formas diferentes. Patrícia estava atordoada. Mas isso significa que Roberto não traiu Helena? Que não teve caso? Roberto teve caso sim, disse Mariana. Muitos. Helena sabia, por isso tomou a decisão que tomou. Não confiava que ele cuidaria bem de 2 bebês sozinho, especialmente não se um dos bebês fosse menina. Roberto queria herdeiro. Filho homem para a empresa. Ela deu isso a ele. E tentou dar chance de família amorosa para a filha. Amanda desabou. Caiu de joelhos ali mesmo na entrada da igreja, soluçando. 28 anos de dor, abandono, abuso, tudo porque mãe que nunca conheceu tentou protegê-la e falhou. Felipe correu até ela, ajoelhou ao lado e a abraçou, não como noivo, mas como irmão, como gêmeo que deveria ter estado ao lado dela toda a vida. Sinto muito, disse ele. Sinto muito por tudo que passou. Sozinha, enquanto eu tinha tudo. Amanda chorou em seu ombro. Não é sua culpa. Você não sabia. Mas devia ter sabido. Devia ter sido contado. Ninguém sabia. Nem você, nem eu, nem seu pai. Mariana se aproximou. Roberto nunca soube. Helena fez eu prometer segredo. Disse que se ele descobrisse, tentaria trazer Amanda de volta. Mas não por amor. Por controle. Por propriedade. Ela não queria isso para a filha. Felipe olhou para cima, para a enfermeira idosa que tinha carregado o segredo por décadas. Minha mãe. Onde ela está enterrada? Eu sei que morreu quando tinha 10. Mas sempre me disseram que foi súbita, inesperada. Foi câncer, disse Mariana, que ela escondeu de todos por anos, desde o parto de vocês. Tinha poucos meses de vida quando nasceram, mas lutou. Lutou para ficar para você, para vê-lo crescer um pouco. Morreu sabendo que pelo menos um filho tinha tido infância com ela. E eu nunca soube que tinha irmã,
gêmea, que estava em algum lugar sofrendo. Ela não queria que soubesse. Não queria esse peso em você. Felipe olhou para Amanda, sua noiva, sua irmã, sua gêmea. Não podemos casar, disse ele. Constatação óbvia, mas ainda dolorosa. Eu sei, sussurrou Amanda, mas não vou te perder. Não de novo. Passei 28 anos sem saber que existia. Não vou passar mais nenhum tempo sem você na minha vida. Amanda olhou para ele, olhos vermelhos de tanto chorar. Como? Como fazemos isso? Como mudamos de noivos para irmãos? Como? Não sei, mas descobrimos juntos. Patrícia estava assistindo tudo em silêncio, e então, surpresa de todos, começou a chorar. Sinto muito, disse ela. Sinto muito por ter exposto assim, por ter feito dessa forma. Eu pensei que estava protegendo você, Felipe. Pensei que ela era a ameaça. Não sabia a verdade. Felipe olhou para a madrasta e, pela primeira vez em anos, viu não mulher calculista, mas mulher que genuinamente se importava, de forma torta, manipuladora, mas se importava. Você sabia que ia destruir casamento, disse ele. Podia ter me contado em particular. Por que aqui? Por que assim? Patrícia limpou lágrimas. Porque tinha medo que você não acreditasse, que escolhesse casar mesmo assim. Queria testemunhas. Queria que fosse impossível negar ou ignorar. Você nos humilhou. Eu sei. E vou carregar isso. Mas, Felipe, vocês não podem casar. Não podem. E precisavam saber antes de cometer erro irreversível. Estava certa. Por mais cruel que método fosse, estava certa. O padre, que tinha ficado em silêncio chocado durante toda a revelação, finalmente falou. Acho que não haverá casamento hoje. Mas talvez, no lugar de casamento, possa haver reunião, reconexão, cura. Felipe e Amanda olharam um para o outro e lentamente assentiu. Sim, disse Felipe. Não casamento, mas início de outra coisa, de relação que devíamos ter tido desde o nascimento. Eles se levantaram, ainda de mãos dadas, e viraram para a congregação de 300 pessoas que tinham vindo para casamento, mas testemunharam reunião impossível. Peço desculpas, disse Felipe, voz amplificada pelo microfone. Sei que vieram para casamento, e não haverá um, mas descobrimos algo hoje, algo impossível. Amanda não é minha noiva, é minha irmã, minha gêmea, separada ao nascer e reencontrada por acidente 28 anos depois. Murmúrio percorreu multidão, mas não era julgamento. Era fascínio, choque e, em alguns rostos, lágrimas de emoção. Não sei o que acontece agora, continuou Felipe. Não sei como navegamos isso, mas sei que não vou perder ela de novo. Então, se quiserem ficar para celebrar não união romântica, mas reunião familiar, são bem-vindos. Se não, entendemos completamente. Ninguém saiu. Todos ficaram, porque como poderiam não ficar? Como poderiam perder o que aconteceria depois? A recepção, que tinha sido planejada como festa de casamento, tornou-se algo completamente diferente. Felipe e Amanda sentaram à mesa principal, não como noivos, mas como irmãos recém-reunidos, e passaram horas conversando, realmente conversando, compartilhando vidas, 28 anos de histórias que nunca puderam compartilhar. Você teve infância boa? Perguntou Amanda. Materialmente, sim. Emocionalmente, foi solitário. Minha mãe morreu. Meu pai era distante. Patrícia tentou, mas nunca me senti parte real da família. E eu tinha nada materialmente, mas também nada emocionalmente. Acho que ambos crescemos incompletos. Ambos éramos metades, esperando por outra metade. Mariana se juntou a eles mais tarde, trazendo caixa velha. Sua mãe me deu isso, disse ela. Antes de morrer, pediu para eu dar a vocês quando se reencontrassem. Ela sabia. De alguma forma sabia que encontrariam um ao outro. Felipe abriu a caixa. Dentro havia carta, escrita em caligrafia trêmula. Letra de alguém muito doente. Meus amores, lia Felipe em voz alta, lágrimas começando a cair. Se estão lendo isso, significa que se encontraram. Contra todas as probabilidades, meus gêmeos se reencontraram. Felipe, perdoe-me por não te contar, por fazer você crescer pensando que era filho único, mas temia que seu pai usasse Amanda como peão,
como propriedade. Queria que ela tivesse chance de vida sem sombra do nome Andrade. E Amanda, minha filha, que nunca conheci além do dia que nasceu, perdoe-me por te dar. Foi a escolha mais difícil que já fiz. Mas fiz por amor, porque queria que tivesse família que te amasse pelo que é, não pelo que representa. Se estão lendo isso juntos, significa que falhei. Significa que não encontrou família. Significa que sofreu. E isso me parte coração, onde quer que eu esteja. Mas também significa que encontraram um ao outro. E talvez isso seja presente. Talvez vocês dois juntos possam curar o que foi quebrado pela separação. Amem um ao outro. Cuidem um do outro. Sejam família que sempre deveriam ter sido. Com amor eterno, mamãe. Não havia olho seco na mesa. Felipe e Amanda choravam. Mariana chorava. Até Patrícia, sentada perto, chorava. Ela nos amava, sussurrou Amanda. Nossa mãe. Ela nos amava. Amava. Do único jeito que sabia. Mesmo que jeito fosse quebrado. Eles ficaram ali, segurando mãos, chorando por mãe que nunca conheceram direito, por infância roubada, por 28 anos perdidos, mas também chorando de alívio, porque finalmente, não estavam sozinhos. Nas semanas seguintes, tudo mudou. Felipe insistiu que Amanda se mudasse para a mansão da família, não como namorada, mas como irmã, como herdeira legítima. Metade de tudo deveria ser seu, disse ele. Você é filha de Roberto tanto quanto eu sou. Tem direito igual. Não quero dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre reconhecimento, sobre pertencer. Você passou vida inteira sendo rejeitada. Não mais. Você é Andrade. É família. E vai ser tratada como tal. Patrícia surpreendeu todos apoiando isso completamente. Felipe está certo, disse ela. Amanda é herdeira. E mais, vou adicionar ela como minha herdeira também. Porque meus filhos têm irmã agora. E família cuida de família. Lucas e Marina, meio-irmãos de Felipe, abraçaram Amanda como irmã imediatamente. Sem hesitação. Sem ressentimento. Sempre quisemos mais irmãos, disse Marina. E você é a melhor irmã que poderíamos pedir. Mas ajuste não foi fácil. Como poderia ser? Um dia Amanda e Felipe eram noivos apaixonados. No próximo, eram irmãos que não podiam nem pensar um no outro romanticamente. É estranho, admitiu Amanda um dia, mês após revelação. Ver você e sentir. Não amor romântico, mas algo mais profundo. Conexão que não consigo explicar. É conexão gemelar, disse Felipe. Li sobre isso. Gêmeos separados relatam sentir ligação inexplicável quando se reencontram, como se parte deles sempre soubesse que outra metade existia. Foi isso que sentimos no bar, naquela primeira noite. Não era atração. Bem, não só atração. Era reconhecimento. Duas metades se reconhecendo. E confundimos por amor romântico, porque não sabíamos que existia outro tipo de amor. Amor familiar que nunca tivemos. Eles procuraram terapia, juntos e separados, para processar trauma de infâncias separadas, para processar revelação chocante, para aprender como ser irmãos quando tinham sido treinados a ser amantes. Terapeuta explicou: vocês experimentaram algo chamado atração genética sexual, fenômeno documentado onde parentes próximos separados na infância podem sentir atração quando se encontram, porque cérebro não os reconhece como parentes. Mas agora que sabem a verdade, podem retreinar essas conexões. Podem construir relacionamento apropriado. E construíram. Lentamente, dolorosamente às vezes, mas construíram. 6 meses após o casamento que não aconteceu, Amanda estava morando completamente estabelecida na mansão Andrade. Trabalhava agora na empresa da família, não por nepotismo, mas porque era genuinamente talentosa em análise de dados e logística. Você é melhor nisso que eu, admitiu Felipe. Sempre fui forçado ao papel. Você escolheu. Você devia fazer o que ama, o que você realmente quer fazer. Sempre quis arquitetura, design de espaços. Então faz. Eu posso administrar operações. Você pode focar em criar. E foi o que fizeram. Reestruturaram a empresa. Felipe se tornou diretor criativo. Amanda se tornou COO. E juntos, construíram algo maior do que qualquer um poderia sozinho. 1 ano após revelação,
Fizeram cerimônia privada. Não casamento, mas reconhecimento oficial. Cerimônia onde Amanda legalmente mudou o nome para Amanda Silva Andrade, onde foi oficialmente reconhecida como filha de Helena e Roberto Andrade, como gêmea de Felipe. Bem-vinda à família, disse Felipe durante a cerimônia. Oficialmente. Finalmente. Finalmente tenho família, respondeu Amanda chorando. Depois de 28 anos, finalmente pertenço. Mariana estava lá, a enfermeira idosa que tinha guardado o segredo por décadas, finalmente livre do peso. Helena estaria orgulhosa, disse ela, de vocês dois, do que construíram de situação impossível. 2 anos após revelação, Amanda conheceu alguém, Daniel, arquiteto que trabalhava com Felipe. Eles se apaixonaram naturalmente, e dessa vez não havia confusão. Não havia ligação genética mal interpretada. Era amor real, simples, certo. Você aprova? Perguntou Amanda a Felipe nervosamente antes do primeiro encontro sério. Aprovo se ele te tratar bem. E se não tratar, vou ter que ter conversa de irmão mais velho com ele. Somos gêmeos. Você não é mais velho. Nasci primeiro, 3 minutos antes. Conta. Riram. E era riso de família real, de irmãos que brigam e se amam, de conexão que finalmente era o que sempre deveria ter sido. Felipe também conheceu alguém. Carolina, dona de galeria de arte que apreciava suas habilidades de design. Ela sabia toda a história. Impossível não saber, tinha sido notícia em todo o país, mas não se importava. Ou melhor, admirava como eles tinham lidado. Vocês pegaram situação impossível e fizeram funcionar, disse ela. Isso é raro, especial. 5 anos após o casamento que nunca aconteceu, Felipe e Carolina casaram. E quem foi madrinha? Amanda. Porque é claro que foi. Era a irmã dele, melhor amiga dele, metade dele que tinha estado perdida e agora estava encontrada. E 6 meses depois, Amanda e Daniel casaram, com Felipe como padrinho. É estranho, disse alguém na recepção de Amanda, pensar que você quase casou com seu irmão. Não é estranho, respondeu Amanda. É milagre, porque se não tivéssemos nos encontrado daquele jeito, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. O universo nos juntou da única forma que sabia como, e então nos mostrou a verdade, para que pudéssemos ter relacionamento certo, não romântico, mas familiar, como sempre deveria ter sido. 10 anos após revelação, Felipe e Carolina tinham gêmeos. Menino e menina. Ironia não passou despercebida. Não vou separá-los, jurou Felipe enquanto segurava bebês. Não importa o que aconteça, vão crescer juntos, vão saber um do outro, sempre. Amanda era tia dedicada, sempre presente. E seus próprios filhos, ela tinha 2 com diferença de 3 anos, cresceram com primos como irmãos. As crianças não entendiam completamente a história estranha de como seus pais se conheceram, mas entendiam o essencial. Família às vezes vem de lugares inesperados. E amor, todo tipo de amor, vale a pena lutar. Patrícia, agora com mais de 70 anos, havia se tornado avó doting para todos os netos, biológicos ou não. Ela tinha pedido desculpas 1000 vezes pela forma como revelou a verdade. Mas, eventualmente, todos concordaram que, por mais cruel que fosse, foi necessário. Se você não tivesse feito, disse Amanda uma vez, nós teríamos casado. E quando verdade eventualmente saísse, porque sempre sai, seria devastador. Você nos salvou disso. Não foi por bondade, admitiu Patrícia. Foi por proteção. Mas sim, estou feliz que funcionou. Mariana viveu para ver gêmeos reunidos prosperar. Morreu pacificamente aos 86 anos, sabendo que o segredo que guardou não destruiu vidas, mas eventualmente as salvou. No funeral dela, Felipe e Amanda falaram. Esta mulher carregou peso por 40 anos, disse Felipe. Peso de segredo que não era dela, mas carregou por amor. Amor à nossa mãe e amor a nós, mesmo não nos conhecendo. Ela me acompanhou quando pôde, acrescentou Amanda. No orfanato, nas famílias temporárias, nunca muito perto, mas sempre ali. Anjo silencioso tentando proteger. Obrigada, Mariana, por guardar o segredo e por finalmente revelar quando era hora. 20 anos após o casamento que não aconteceu, Felipe e Amanda estavam sentados na varanda da mansão Andrade.
agora verdadeiramente lar de ambos. Você se arrepende? Perguntou Amanda. De como tudo aconteceu? De não poder ter casado comigo? Felipe pensou honestamente. Não, porque casar com você teria sido erro. Lindo erro, mas erro. O que temos agora, essa irmandade, essa conexão familiar, é mais forte que qualquer casamento poderia ser, porque é baseado em verdade, não em confusão ou mal-entendido. Eu também não me arrependo. Passei vida inteira sozinha, achando que ninguém me queria, que havia algo errado comigo. E então descobri, não havia nada errado. Eu apenas estava separada de minha outra metade. E quando nos encontramos mesmo da forma errada, consertou algo em mim. Em nós dois. Ficaram em silêncio confortável. Irmãos que tinham sido amantes por engano. Gêmeos que deveriam ter crescido juntos, mas não cresceram. Família que teve que se encontrar através da forma mais tortuosa possível. Mas encontraram. E construíram algo melhor do que romântico. Construíram um lar, família. Conexão que sobreviveria tudo, porque era baseada não em paixão que esmaece, mas em sangue que nunca muda. Obrigada, disse Amanda de repente. Por quê? Por não me rejeitar. Quando descobriu verdade, poderia ter. Seria mais fácil. Mas escolheu ficar. Escolheu ser meu irmão mesmo sendo estranho e complicado. Você é minha gêmea. Outra metade de mim. Como poderia rejeitar parte de mim mesmo? Facilmente, muitos fariam. Eu não sou muitos, e você merece família que nunca vai te rejeitar. Nunca. Amanda se aninhei no ombro dele, e Felipe colocou o braço ao redor dela. Não abraço romântico, mas abraço fraternal, protetor, eterno. Porque no final, história não era sobre casamento cancelado. Não era sobre atração genética sexual, ou DNA revelador, ou segredos de família dramáticos. Era sobre conexão. Sobre duas almas que reconheceram uma a outra, através do vazio de separação de décadas. Que encontraram uma a outra, da forma errada, mas transformaram em coisa certa. Era sobre mãe que tomou decisão impossível por amor, que separou gêmeos esperando proteger ambos, mas acabou ferindo ambos, mas cujo amor final ainda guiava do além. Era sobre família que é mais que sangue, que é escolha, que é perdão, que é aceitar verdades impossíveis e construir algo belo delas. E era sobre Amanda e Felipe, gêmeos separados ao nascer, reunidos por acidente, quase casados por engano, mas finalmente, irmãos por escolha, por amor, para sempre. Porque algumas histórias não terminam com beijo do casamento, terminam com algo melhor, com abraço de irmãos, com família finalmente completa, com metades finalmente inteiras. E essa era a história deles. Comenta aqui embaixo, família encontrada, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Felipe e Amanda te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.